Então fala você ligado aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso gigante da colina, o nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, se inscreve aqui embaixo, confirma sua inscrição, você que está chegando agora aí no canal. Tem muita gente assistindo o vídeo e esquecendo de se inscrever. É de graça, tem um botão vermelho escrito inscreva-se aqui embaixo. Clica uma vez, está escrito ponto. Deixe o seu like também e habilite o sino das notificações para receber todos os vídeos aqui do canal, beleza? Bom, antes de falar do Vasco, muitos assuntos sobre o Vasco, vou falar sobre a PagBet, parceira aqui do canal Vasco Connection. Na PagBet você ganha dinheiro de verdade, muito prático, muito rápido. Aqui embaixo no primeiro comentário tem o link do cupom promocional aqui do canal fixado, tá? No primeiro comentário. Vai lá, se inscreve na PagBet, ajudando a PagBet, você está ajudando o canal Vasco Connection também. Hoje tem jogo, então é um dia especial para você fazer sua fezinha na PagBet. Lembrando também que na PagBet com apenas R$1 você consegue fazer uma apostinha ali, outra aqui e tudo mais. Tudo prático, tudo sem burocracia. Suporte humanizado até nos finais de semana, sem, sabe assim, restrições, tá certo? Mas para maiores de 18 anos. Valeu, galera? Fica atento e ligado aí. Aqui, temos muitos assuntos para a gente falar do Vasco hoje, né? Assunto envolvendo Bruno Henrique. No primeiro momento, quem trouxe essa informação foi Ozinho, né? Comentarista esportivo. E vou contar um negócio para vocês. Não sei aqui quem é favorável e tal, a vinda do Bruno Henrique para o Vasco. Certo é que, se existe, e as informações são bem precisas, assim, o Vasco entrou de vez na luta, quer o Bruno Henrique, ganha cerca de R$1 milhão de salário no Flamengo, e lembrando a você que o Vasco entrou nessa situação de, é R$1 milhão, R$1,5 milhão, eu pago. O Palmeiras quer, o Vasco também quer. E aí, essa resposta para o mercado, eu acho muito importante. Primeiro eu estou falando da resposta financeira, uma resposta firme, mostrando para o mercado que o Vasco mudou financeiramente, né, que as coisas estão funcionando. Jogadores como Payet, Medel, Léo Jardim, Ivan, enfim, jogadores grandes do Vasco estão recebendo salários altos e salários em dia. Isso é muito importante dentro de um clube, tá? E aí, essa questão envolvendo o Bruno Henrique, que me chama muita atenção. Claro, tem algumas pessoas que não gostam, não querem, porque ele joga no maior rival. Outras pessoas querem, porque lá atrás tivemos Petkovic, que veio do Flamengo para o Vasco, Beto, que veio do Flamengo para o Vasco, Tita, que veio do Flamengo do Vasco, Bebeto, que veio do Flamengo para o Vasco, né? Então, do Vasco também teve outros aí, vários outros jogadores, vários jogadores aí que passaram tanto num clube quanto no outro. Enfim, isso aí, o lado profissional eu não discuto. Tá? Não gosto dessa parada, vai julgar o cara porque o cara joga no Flamengo, porque o cara falou isso. É super natural, isso é futebol, eu gosto do futebol raiz. O cara tá no maior rival, o cara tem que perturbar mesmo, o cara tem que atentar mesmo. Era assim daqui pra lá, na época do Eurico Miranda, na época do Felipe, quando jogou no Vasco, né, que atentava o Flamengo, Edmundo, Pedrinho, enfim, o Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite não era muito da briga, né, pelo menos assim, da briga que eu digo no bom sentido, atentar, né, motivar o rival e tal, mas tivemos jogadores assim também. E se o Bruno Henrique fez isso, em momento algum, eu até vi, ele desrespeitou a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Não estou defendendo. Agora, sobre o profissional, tá? Não estou defendendo a fala, tá? Eduardo, você gostou da fala? Claro que não. Só que eu enxerguei o seguinte, ele motivou os jogadores do Vasco e naquele momento, na época daquele gol do Morato e tal, o Vasco venceu por 3-1, ponto. O Vasco foi dentro, pegou aquela energia que o Bruno Henrique mandou na época, botou dentro do campo e meteu 3-1 em cima deles, certo? Num time que estava na Série B, naquele momento, o Vasco estava na Série B, Morato, enfim, eu não lembro de quem foram os gols, foi 3-1 Vasco. E o Galarza, que estava se destacando, parou o Gabriel Barbosa. Então assim, gente, tecnicamente o Bruno Henrique é um jogador, sim, acima da média, não adianta, só porque a gente não gosta do Flamengo, a gente não gosta. Olha, eu não levo para esse lado, eu estou falando aqui da parte campo, da parte técnica. É um jogador veloz, é um jogador que tem uma boa estatura, é um jogador que tem um drible, é um jogador que é um excelente atacante. Tem 32 anos, está no final de contrato lá. E outra coisa, vocês imaginam, depois de tudo que eles fizeram com o Vasco,
Vocês imaginam o Bruno Henrique assinando um contrato com o Vasco? Hoje. Imagina a cara dos flamenguistas hoje. Vocês acham que eles querem? Vocês acham que eles querem? Eles vão ficar malucos. Eles vão ficar sem chão, sem cueca. Essa é que é a grande verdade. Tá certo? Então, eu, Eduardo, é claro que eu gostaria de ter um Bruno Henrique no elenco do Vasco. Precisamos de um elenco forte e competitivo. Precisamos disputar os títulos na temporada do ano que vem. Né? Esse time, já armado pelo técnico Ramon Dias, já chama atenção pelo jeito de jogar, pela organização, tecnicamente falando também. E você vai deixando o elenco robusto. Gente, pelo amor de Deus, só não enxerga quem não quer. Né? As coisas mudaram, estão mudando dentro do Vasco para muito melhor. Tá certo? Então, assim, essa situação envolvendo o Bruno Henrique, eu, Eduardo, pelo menos eu respeito a sua opinião aí do outro lado, tá? Zero problema, só deixar o comentário aqui embaixo, beleza. Não quer, não gosta, enfim, beleza. Tô falando da parte técnica do atleta, só isso, tá certo? E do passado também, que tiveram vários outros, Júnior Baiano, que eu não lembro, Júnior Baiano veio do Flamengo, também jogou, na verdade foi revelado, Marcelinho Carioca, também vieram pro Vasco. Então, assim, e jogaram bola, ganharam títulos com a camisa do Vasco e tudo mais. Tá certo? Bom, falar aqui sobre o Paulinho rapidinho. O Paulinho foi eleito o garçom da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Paulinho tá jogando muita bola, né? Ô, mulher, além de vascaíno, né, que ele já declarou diversas vezes, joga demais. Parabéns aí aos envolvidos, sabe? Eu confesso, não conhecia o Paulinho, e o Paulinho realmente chegou arrebentando. Bom, vamos falar sobre contrato aqui. Ontem eu falei sobre uma lista de jogadores que podem, do Vasco, que podem assinar contrato com outras equipes. O Ivan não pode assinar para... Claro que pode. Se o Corinthians quiser, ele vai emprestar e pronto. É dele, é do Corinthians. Então o contrato dele é até dezembro. Outro jogador, Rossi, tem contrato só até dezembro. Tá certo? E a gente precisa ficar atento e ligado. Tá? O Praxedes, a mesma coisa. O Vasco tem que comprar, adquirir, né, os direitos do Praxedes. O Vasco teria iniciado conversas também nas últimas semanas para manter o volante Zé Gabriel. Zé Gabriel, um tempo atrás, o Vasco está esperando só dezembro para encerrar o contrato com o Zé Gabriel. E o Vasco abriu as negociações, porque, enfim, o Zé Gabriel ganhou espaço, ganhou destaque com o Ramon Dias, realmente está jogando muito bem com a camisa do Vasco. E aí é aquela questão. Hoje é claro que tem que manter o Zé Gabriel. O Zé Gabriel, o primeiro volante do Vasco ali, tá jogando muito, né? Jogando muito bem. Então hoje seria uma tolice do Vasco, enfim, se desfazer aí do Zé Gabriel. Então vamos esperar a cena dos próximos capítulos, tá certo? Então eu tô esperando essa situação acontecer e para trazer de primeira aqui para vocês, tá bom? Outra coisa, né? O Vasco tá só uma vitória aqui mudando. Vamos virar a chavinha de novo para não ficar muito demorado o vídeo. Olha, o Vasco está a uma vitória, gente, de saída do Z4, né? Esse jogo contra o América Mineiro amanhã realmente é um jogo muito importante nas pretensões do Vasco no Campeonato Brasileiro. Saindo da zona, com a vitória para cima do América, vai ser um jogo difícil, não espero um jogo fácil lá dentro, tá? Tem aqui o Benítez, né? O Benítez joga no América Mineiro. Benítez, na minha opinião, como é que pode, né? Um jogador igual o Benítez. Só uma pausa aqui. O Benítez tem um talento nato, gente. O Benítez só tem 28 anos, 29 agora, né? É um jogador novo e muito bom de bola, o argentino, né? E joga a bola no América Mineiro, né? Que ele não esteja inspirado agora contra o Vasco, porque o Benítez é muito bom jogador e assim, o Vasco tem que estar atento e ligado, né? O time do Vasco em campo, né? Marcação total, foco total. Isso também não tem, graças a Deus, não tem faltado, né, aos jogadores do Vasco, tá certo? Então, é um reencontro, né? Questão do ex aí, assim, mas o time do Vasco está muito unido, o time do Vasco está muito bem, sabe? Crescendo no momento certo. Não digo o momento certo da competição, que, pô, poderia ter, no primeiro turno inteiro, né, mal e tal. Se tivesse conquistado mais alguns pontos ali no primeiro turno, acho que seria mais fácil para conseguir uma vaga na Libertadores, que hoje realmente não é impossível, não é impossível. Futebol que o Vasco vem jogando, o melhor futebol do segundo turno, sabe? Hoje o Vasco seria o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, no retorno, né? Pô, pelo amor de Deus. Então, é uma situação realmente que chama a minha atenção. Então, o problema do Benítez é só que ele ainda continua com aquela questão física, tá?
os altos e baixos e tal, agora tá com problema físico de novo. Enfim, quem gostava do Benítez aqui no Vasco? Deixa um comentário aqui embaixo. Então é isso, o Vasco vencendo, sai da zona de rebaixamento, toma o lugar do Goiás, 15º colocado, já fica bonito, olhando já para entrar ali na zona de classificação para a Sul-Americana, tá certo? Então, arbitragem é um assunto chato, né? Aí você, pô, Eduardo, você vai falar toda vez. Vou falar toda vez da arbitragem aqui. Preciso chamar a atenção, mais um árbitro polêmico. Quando o árbitro for ok, como foi o Rafael Claus, como é o Caio Max, beleza. Agora, quando o árbitro for polêmico, árbitro que, ó, fica atento, hein? Olha o VAR. Ó, quem apita esse jogo, mais uma vez, né? Nos últimos 4 jogos, é o segundo jogo que o Ramon Abad Abel, jogo do Vasco, que ele apita. Tá? Então vamos ficar atento a isso aí. Não pode ter rodízio, não. Tá? Então, árbitro de jogo, Ramon Abad Abel, tá? Em Minas Gerais. Tá? Árbitro assistente número 1, Luanderson Lima dos Santos. O assistente número 2, Alex dos Santos. Deixa eu ver aqui quem é o VAR. VAR, Antônio Adriano de Oliveira. Tá? A gente precisa ficar ligado aqui no VAR. Também o assistente do VAR. Taislane de Melo Costa. Tá certo? Então assim, gente, eu vou falar um negócio para vocês aqui. São deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas envolvidas. Tá aqui, ó. Vai aparecer para vocês aí, só botando assim de lado, por conta da iluminação. 9 pessoas envolvidas, tá? No comando do jogo, na arbitragem de um jogo. Não é possível que tenha tantos erros. Não é possível, é inadmissível, é inaceitável, sabe? Eles errarem tanto. Tem televisão, tem linha, tem não sei o quê. Não é possível. Tem a máquina do VAR dentro. Não é possível, cara. Não é possível, gente. Eles não podem errar. Eles não podem errar, sabe? É muita gente ali dentro da cabine. Então, eu fico realmente chocado. Eu fico realmente assim, caramba, cara. É muita gente para fazer besteira. É um time de futebol ali dentro da cabine, junto com os 3 árbitros de campo, o 4º árbitro ali fora de campo. Gente, é muita gente para errar. Essa é que é a grande verdade, tá certo? Enfim, daqui a pouco tem live, tá? Viajo hoje, tá bom? Viajo hoje para Belo Horizonte, onde transmito o jogo amanhã entre América Mineiro e Vasco. Se Deus quiser, o nosso gigante vai sair da zona da confusão do Campeonato Brasileiro. Mas você que ainda não acompanha o canal, tem que se inscrever aqui embaixo. Sobe o like. Hoje tem live, hoje tem vídeos com mais informações. O time tá pronto, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Vamos com tudo, tá certo? Beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe o domingo de todos vocês. Curte o vídeo aí mais uma vez. Manda pra geral aí o vídeo mais uma vez e vem comigo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo e saudações vascaínas.